Home office é a mesma coisa que teletrabalho? Trabalho à distância, trabalho a domicílio, trabalho remoto, talvez trabalho externo? Quais são as formalidades para a validade do trabalho em home office? Como funciona para o empregado que trabalha de maneira presencial e vai passar para o home office e vice-versa? O trabalhador em home office tem direito às horas extras? Quem, afinal, deve custear as despesas oriundas dessa modalidade de trabalho? Como deve ser feito o enquadramento sindical? Eu sou Maíra Fonseca e essa é a minha nanoclass sobre regulamentação juslaboral do home office no Brasil. Então, vamos à nossa nanoclass sobre a regulamentação juslaboral do home office no Brasil. Esse é um tema da maior atualidade, porque o home office tem sido uma modalidade de trabalho vastamente utilizada nesse século XXI, mas muito principalmente por ocasião da pandemia, e que aparentemente vem para ficar mesmo no cenário pós-pandêmico ou na nossa expectativa de cenário pós-pandêmico. E apesar de ser uma modalidade de trabalho tão vastamente utilizada, ainda deixa dúvidas gigantescas em termos de regulamentação ou em relação à regulamentação a ela aplicável. A gente pode pensar, por exemplo, sobre regras de jornada de trabalho. Então, quem são de fato os empregados em home office que podem ficar fora do capítulo de duração do trabalho da CLT? Há dúvidas contundentes sobre as formalidades necessárias para o trânsito do empregado ao home office, para fora do home office. E aqui eu estou falando não só de formalidades contratuais, mas estou falando também de regras, por exemplo, de enquadramento sindical, de legislação aplicável. Há grandes dúvidas ainda sobre regras ou segurança das regras para custeio de infraestrutura e equipamentos para o empregado que vai para o home office. E, por fim, existe também uma gigantesca discussão acerca do tratamento que se pode dar e que se deve dar às doenças e acidentes do trabalho que acontecem nesse âmbito do trabalho realizado em home office. Há lacunas na regulamentação atualmente existente e há dúvidas também interpretativas. A realidade social molda o direito, ou guia as alterações normativas relacionadas a essa mesma realidade social. E quando a gente está falando de direito do trabalho, a gente está falando, portanto, do formato das relações de trabalho, guiando e orientando as alterações normativas. É interessante a gente pensar o que é essa vasta adoção do home office como modelo de trabalho bastante incidente no Brasil nesse momento. Então, que realidade social é essa que está guiando alterações normativas, juslaboralistas acerca dessa modalidade de trabalho? Então, a gente tem que durante a pandemia, e aqui eu estou falando de 2020, 2021, até agora começo de 2022, cerca de 10% de todo o contingente de trabalhadores do Brasil foi alocado em home office. Isso significa mais ou menos 9 milhões de trabalhadores brasileiros. É bastante gente, né? E alguns estudos indicam que o potencial de alocação de trabalhadores em home office seria, no Brasil, de cerca de 25,5% se a gente levar em conta os cargos ocupados, ou seja, cargos compatíveis com o trabalho em home office. Agora, se a gente levar em conta a realidade social concreta dos trabalhadores brasileiros, esse percentual de potencial enquadramento em home office cai para mais ou menos 17% do contingente de trabalhadores brasileiros, porque aqui a gente tem que considerar que nem todos os trabalhadores terão uma mínima estrutura, um mínimo acesso aos elementos que são necessários para viabilizar o home office. Estou falando aqui de uma banda larga, estou falando aqui de um ambiente que eventualmente não tenha barulho, e assim por diante. Mesmo assim, se a gente pensa numa realidade concreta de possibilidade de enquadramento de 17% dos trabalhadores brasileiros em home office, a gente tem então uma considerável potencial realidade social que há também de orientar e guiar possíveis, prováveis, melhor dizendo, transformações legislativas. E isso nos interessa quando a gente está pensando no estudo do direito do trabalho. Além disso, se a gente faz uma análise, os estudos mostram isso, das empresas que efetivamente adotaram o home office ao longo desses últimos anos da pandemia, 85% dessas empresas pretendem manter o home office
em suas rotinas de trabalho. Então são empresas que não usavam home office antes e querem manter o home office, seja no modelo híbrido, né, em que os trabalhadores estejam parte do tempo nas empresas e parte do tempo em home office, ou como modelo exclusivo de trabalho. E entre os trabalhadores que foram para home office ao longo desses últimos anos, quase 80% deles querem continuar em home office, mesmo passado o período pandêmico. Ou seja, mais uma vez, se trata de uma realidade que vem para ficar, né? Na sequência, a gente fala então de algumas vantagens e desvantagens que têm sido constatadas em relação a essa modalidade de trabalho, para a gente também pensar quais são as carências, né, ou o que precisamos em termos de regulamentação, o que temos e o que falta. Quando a gente pensa em vantagens desse modelo de trabalho, o que se fala muito, né, nas análises que são feitas entre empregadores e empregados da perspectiva da importante economia de recursos, de fato, uma economia que mais beneficia os empregadores. Então a gente pôde perceber ao longo dos últimos anos um movimento inclusive imobiliário importante, né, de empresas que estavam devolvendo espaços físicos de trabalho, então reduzindo suas estruturas físicas por conta da grande alocação de trabalhadores em home office. Então uma redução de manutenção, de custos com a manutenção da estrutura física do ambiente de trabalho, já que os empregados estão em casa e não precisam mais estar alocados num espaço de trabalho, num ambiente de trabalho propriamente dito. Quando a gente pensa em economias de recursos, em relação aos empregados, algumas outras questões se põem. Por um lado, os empregados podem ter economias com custos de deslocamento, e aí especialmente quando são empregados que se deslocam com veículos próprios, né, portanto que não têm acesso ao vale-transporte concedido pelo empregador. Há uma economia, portanto, com gasolina, o que é relevante num cenário de alto custo do litro da gasolina, mas, por outro lado, pode haver um aumento de despesas para os empregados em relação à estrutura que devem ter em seus lares para a realização do trabalho em home office. Então, por exemplo, tem que ter mobiliário, eu tenho que ter uma iluminação adequada, um computador adequado, uma internet adequada, há um consumo maior possivelmente de energia elétrica, especialmente se essa casa ficava vazia fora do contexto, né, de trabalho em home office. Então, quando os moradores dela estavam alocados no local de trabalho, de fato, fora de casa, né, gastos com a administração, portanto, do novo local de trabalho dentro do lar. A gente vai ver na sequência que esses gastos são um dos pontos de discussão acerca da regulamentação atual que há para essa matéria. Então, quem deve arcar com essas despesas, empregados ou empregadores? A gente vai ver que, de fato, em alguns casos, os gastos ou esses investimentos podem ser relegados aos empregados, portanto, o que acaba mitigando, né, essa vantagem da economia para eles, que vem dessa modalidade de trabalho e que também pode gerar alguma insegurança jurídica. Além disso, há economia importante de tempo, não é? Só pelo fato de se eliminar o tempo de deslocamento entre casa, trabalho e casa, há uma propensão a maior disposição e disponibilidade para o trabalho, né, e eficiência no trabalho, já que um grande tempo de vida e do dia dos empregados é economizado. Além disso, aquelas pausas que acontecem usualmente numa rotina de trabalho, que são humanas, são naturais, né? Por exemplo, a pausa para o café, que acaba virando uma pausa para um papo rápido com um colega, e que são pausas que têm uma função bastante positiva, embora a gente possa falar de uma ambivalência delas, mas tem uma função positiva, que por exemplo, né, o aprofundamento dos vínculos entre colegas, do laço de fidúcia, de uma consciência de coletividade, e além disso de um respiro, de uma pequena desconexão subjetiva, mental do trabalho para que os empregados retomem. Também tem essas pausas, também tem um lado negativo, que é um tempo de trabalho consumido com outras atividades. Mas há, em geral, um ponto muito positivo, né, que se constata em relação ao home office, que é essa economia em geral do tempo, do deslocamento e dessas pausas a partir do momento em que elas se tornam excessivas. Alguns estudos demonstram, em relação a esse tópico de economia do tempo atrelado ou atrelada ao home office, que o trabalhador e a trabalhadora brasileiros chegam a gastar 37 dias por ano com deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Então, havendo uma economia de tempo de vida, em tese todos se beneficiam com isso, portanto é uma modalidade de trabalho que traz esse tipo de benefício. Além disso, entre as vantagens,
há uma maior flexibilidade, disse, não é, aos trabalhadores no que diz respeito à gestão do local de trabalho, ou escolha do local de trabalho, já que eu posso trabalhar de casa, eventualmente posso trabalhar de uma casa na praia, ou posso trabalhar de um café, de um restaurante, ou em viagem, e também uma relativa flexibilidade na gestão dos tempos de trabalho. Por que eu digo relativa flexibilidade? Na sequência a gente vai ver que esse é um dos pontos que ainda gera muita discussão em relação a essa modalidade de trabalho, que é a jornada de trabalho, o controle da jornada. Em algumas hipóteses pode haver uma grande flexibilidade, aí em outras hipóteses não, e a gente vai entender quais são os resultados que vêm de cada hipótese ou as consequências de cada hipótese. E por fim, entre as vantagens, há uma constatação de retenção de talentos, já que a grande parte dos empregados, como eu já mencionei, prefere estar em home office, então preferem, portanto, empresas que oferecem essa modalidade de trabalho. E ainda um ponto que também pode estar sob discussão, também vamos voltar para ele mais para frente, que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência, já que essa modalidade de trabalho facilitaria o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. E entre as desvantagens do home office, o que se tem apontado fundamentalmente são questões que se assentam na preservação da saúde do trabalhador e da trabalhadora, por dois motivos principais. O primeiro deles diz respeito, de fato, a questões de saúde stricto sensu, digamos assim, ou seja, ergonomia, a gestão dos tempos de trabalho entre turnos, então o estabelecimento, por exemplo, de um regime que se assemelha a turnos ininterruptos, de revezamento de fato, mas que são estabelecidos pelo próprio empregado naquelas ocasiões em que não há efetivo controle da jornada pelo empregador. Então é um empregado que num dia pode acabar trabalhando de manhã, no outro dia de tarde, no outro dia de noite, no outro dia de madrugada, e como se sabe já há tempos, e quando eu falo como se sabe, quero me referir, como se sabe na doutrina, quero me referir à doutrina trabalhista ou à jurisprudência trabalhista, essa intermitência de turnos ou o revezamento de turnos de trabalho é muito nocivo à saúde do trabalhador. Tanto é assim que o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento é uma modalidade de trabalho especialmente protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, no sentido de que se garanta uma jornada de trabalho mais curta ao empregado, porque a alteração de turnos de trabalho prejudica os ciclos circadianos dos empregados e, portanto, afeta a saúde do trabalhador. E, além disso, quando se fala em questões de saúde, há que se pensar também em questões de saúde lato sensu, agora, então, também, por assim dizer, que são aquelas muito vinculadas aí, fundamentalmente, à jornada de trabalho, ou ao volume temporal de trabalho dedicado pelos empregados ao trabalho nessa sistemática do home office. Tanto porque, naquelas hipóteses em que não há controle de jornada, é possível que o empregado acabe estendendo demais as horas de trabalho. Os estudos já demonstram que quase metade dos empregados que estão em home office costumam trabalhar mais do que 44 horas semanais nessa modalidade de trabalho, ainda que assim não o fizessem quando estavam alocados no local de trabalho. Como também porque pode haver um esfumaçamento importante entre as fronteiras do tempo de trabalho e do tempo de não trabalho. Então, acabo fazendo um pouco o meu trabalho agora, sou interrompido por alguma questão doméstica, né, do lar, então filhos ou a rotina do lar. Paro o trabalho, volto a trabalhar e assim fico por horas a fio. Não só as 8 horas diárias de trabalho regulares, normais, mas 10, 12, 13 horas. E mesmo durante esses momentos em que eu não estou efetivamente trabalhando, então que eu tive as interrupções que são oriundas do lar, eu não estou, de fato, desconectado do trabalho. Então, há uma captura especial da subjetividade do trabalhador quando acontece esse esfumaçamento de fronteiras. Então, eu parei um pouco, mas eu estou pensando naquilo que eu tenho que fazer, porque eu já vou voltar a fazer. Não importa quanto tempo eu fiz de pausa, eu estou pensando no que eu tenho que fazer quando eu volto, né? E aí eu vou assistir, sei lá, né, uma televisão à noite, por exemplo, ou ler um livro. Eu me lembro que tem tal detalhe que eu não fiz e eu posso ali mesmo abrir meu computador e voltar a trabalhar. Então, quando a gente pensa em temporalidade do trabalho, a gente tem uma extensão, né, robusta dos tempos de trabalho nessa modalidade laborativa, e a gente também tem essa questão de uma mistura entre o que é tempo privado e de vida íntima e o que é tempo de trabalho efetivamente. Algo que não serve à manutenção da saúde do empregado, que gera quadros que têm sido também muito associados ao trabalho em home office, de ansiedade, depressão ocupacional e do burnout, que foi recentemente, né, reconhecido como doença ocupacional.
Então, quando a gente passa a refletir sobre o que regulamenta essa tão importante modalidade de trabalho, a gente primeiro tem que fazer um pequeno ajuste terminológico. Então, eu estou falando aqui bastante essa expressão home office, né? E dizendo que é a expressão culturalmente adotada para se referir à modalidade de trabalho na qual o empregado está fora do local de trabalho, trabalhando. Pode ser de sua residência ou em geral de sua residência, mas não necessariamente, pode trabalhar de um café, de um restaurante ou da casa da praia, como eu já lhes disse, e normalmente utilizando tecnologia da informação e da comunicação. Mas quando a gente vai à norma, ou seja, ao que há de regulamentação acerca dessa temática, não se encontra no Brasil regulamentação especificamente para o home office, ou o termo home office, melhor dizendo, não está ele circunscrito na normativa juslaboralista. Há outros termos adotados pela normativa juslaboralista e que designam também uma modalidade de trabalho ou modalidades de trabalho que abraçam o home office. Portanto, a gente tem que fazer um ajuste terminológico, como lhes dizia. Home office pode ser tratado, e assim é designado por boa parte da doutrina muito atual, como uma espécie de teletrabalho. O teletrabalho é o trabalho realizado à distância. Tele é longe, à distância, né? Então, portanto, teletrabalho é o trabalho realizado à distância. E aí a gente desdobra para outras terminologias possíveis. Então, uma delas acabei de lhes dar. Trabalho à distância, trabalho remoto, talvez trabalho virtual, talvez trabalho a domicílio, talvez trabalho externo. Então, para fins do ajuste terminológico, o teletrabalho é sinônimo do home office, que é sinônimo do trabalho à distância, que é sinônimo do trabalho remoto, ou do trabalho a domicílio, ou do trabalho externo? Não, e não necessariamente. Em alguns casos podem ser assim tratados, mas em geral há algumas distinções, pelo menos em relação a algumas dessas modalidades ou dessas designações. O que é possível dizer, para simplificar essa discussão, é que o teletrabalho deve ser entendido como trabalho à distância, equiparável a trabalho remoto, que é gênero, ou que são gênero, do qual é espécie o home office. Aqui pensando no que nos interessa. Que, contudo, não se confundem com o trabalho a domicílio, ou não necessariamente, e não se confundem com o trabalho externo. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais do trabalho externo na sequência, mas quando eu vou diferenciar teletrabalho, entendendo teletrabalho como gênero do home office, então, portanto, até home office, do trabalho a domicílio, a gente tem um elemento muito fundamental, que é a utilização de tecnologia para fins de realização do trabalho. E ainda um outro elemento que tem sido destacado pela doutrina, que é a natureza do trabalho. Se eu estou pensando num trabalho intelectual ou num trabalho principalmente manual. Então, quando eu falo em teletrabalho como gênero e, consequentemente, na espécie home office, devo pensar num trabalho que se realiza mediante utilização de tecnologias, então tecnologia da informação e da comunicação, e de um trabalho que é essencialmente intelectual. Por outro lado, quando eu penso no trabalho a domicílio, é um trabalho que é realizado em casa, tal qual o home office, mas sem a utilização de tecnologia da comunicação e tecnologia da informação. Um trabalho, portanto, essencialmente manual. Então, um empregado que costura uma peça de roupa em casa, que prega uma peça numa outra peça em casa, é um trabalho que se faz manualmente no âmbito doméstico, sem a utilização de tecnologia, um trabalho manual sem a utilização de tecnologia. Então, a gente já tem aqui uma distinção importante. A gente entende que teletrabalho e home office não se confundem com trabalho em domicílio, embora a expressão home office do inglês queira designar trabalho em domicílio, mas não é um trabalho em domicílio já previsto pela legislação trabalhista brasileira. E por que eu estou falando isso, meus caros? Porque quando a gente passa então ao tópico de regulamentação do home office no Brasil, já disse a vocês que a gente não vai encontrar essa expressão na legislação, a expressão que encontraremos, ou as expressões que encontraremos são teletrabalho e trabalho remoto para fins de contemplação do home office do ponto de vista normativo e, por outro lado, também encontramos a expressão trabalho em domicílio, só que a legislação deixa claro que o trabalho em domicílio não se confunde com o trabalho remoto, entendido como sinônimo do teletrabalho. Para começar e para justificar mais uma vez essas distinções e esse ajuste terminológico, a gente vai direto para o artigo 6º da CLT. O artigo 6º da CLT que já nos falava, ou sempre nos falou,
que o trabalho em domicílio deveria ser tratado tal qual é o trabalho que se realiza nas dependências do empregador, portanto, o trabalho presencial para fins de entrega de direitos trabalhistas. Então, o que queria dizer esse caput do artigo 6º? Ele estava falando para a gente que o trabalho em domicílio, aí entendido aquele feito sem tecnologia e principalmente manual, ou o trabalhador que trabalhasse em domicílio teria os mesmos direitos trabalhistas do trabalhador que trabalha no local de trabalho. Não é porque está no domicílio que não vai ter direito, por exemplo, a férias, 13º, FGTS, enfim, todo o consectário de normas que protegem o empregado brasileiro. Desde que, claro, seja um trabalho realizado com subordinação. E aí, em 2011, há uma importante alteração no texto do artigo 6º da CLT, que passa a incluir também o trabalho remoto no caput do artigo 6º. Então, o caput do artigo 6º nos fala que não pode haver distinção entre o trabalho realizado no local do estabelecimento do empregador, o trabalho realizado em domicílio e o trabalho remoto. E aí, de novo, o trabalho remoto como gênero do qual faz parte o home office. Então, não pode haver distinção em termos de direitos entre o empregado que está em home office, para o que nos interessa aqui, e o empregado que está trabalhando de fato no local de trabalho. E a alteração legislativa que se deu ao artigo 6º em 2011 incluiu também um parágrafo único nesse dispositivo para dizer que os meios telemáticos de controle do trabalho, ou seja, o controle de trabalho que se faz por tecnologia, se equipara aos meios tradicionais de controle do trabalho para fins de formação da subordinação. Então, é possível que eu tenha um empregado subordinado, portanto, com direitos trabalhistas, essencialmente aqueles dados pela CLT, que nunca pisou no local de trabalho, que, portanto, trabalha de maneira remota e que tem o seu trabalho controlado por meios telemáticos pela tecnologia. Isso nos interessa muito quando a gente pensa no home office, já que o home office está dentro desse contexto de controle ou de utilização de meios telemáticos para a realização do trabalho. Então, a gente começa pensando em regulamentação nesse artigo 6º, que nos fala de uma isonomia, de uma equiparação de direitos para essas modalidades todas de trabalho. Esse artigo 6º que passa por uma importante alteração em 2011. E quando a gente pensa na regulamentação mais recente da matéria, a gente vai para a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que passa a valer em novembro de 2017, que inclui na CLT o capítulo 2A, que trata especificamente do teletrabalho, portanto, do gênero de trabalho do qual o home office faz parte como espécie. Esse capítulo 2A da CLT se estende do artigo 75A até o 75E, mas que sofreu alterações ao longo dos últimos anos, aí, ou do período pandêmico, por medidas provisórias. Né? Então, a gente tem a medida provisória, tivemos, né, a medida provisória 927 de 2020 e a 1046 de 2021, que eram bastante específicas do momento pandêmico, então vinculadas ao momento da pandemia, alterando, afrouxando o rigor da normativa trabalhista, daquilo em que é rigorosa a normativa trabalhista para a adoção do teletrabalho e, consequentemente, do home office. E mais recentemente, bem mais recentemente, agora em 2022, a medida provisória 1108. Medida provisória essa que, no momento em que estamos gravando essa nanoclass, está vigente. Né? Então, eu, ao longo da nossa conversa aqui, vou falar do que temos na legislação trabalhista de base da CLT, então, nesses artigos 75A a E, e fazendo alguns adendos sobre o que traz a medida provisória 1108, considerando que ela pode ser ou não convertida em lei. Então, indo direto ao artigo 75B, que traz a definição do teletrabalho, e mais uma vez, que é o que nos interessa quando a gente está pensando na regulamentação do home office, a gente tem 3 elementos principais para o teletrabalho. Então, é um trabalho realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia da informação e da comunicação e que não se confunda com o home office. Então, o trabalho realizado preponderantemente fora das dependências do empregador nos fala da possibilidade do empregado estar presente no local de trabalho sem que isso desconfigure o home office e também o teletrabalho, desde que esteja preponderantemente fora. Então, aqui pela normativa seletista de base, o caput desse artigo 75B nos deixa claro que para que o empregado seja tratado como teletrabalhador, portanto, para que se entenda que ele está na modalidade de trabalho de home office, ele tem que trabalhar a maior parte do seu tempo fora do local de trabalho.
mas é um fora do local de trabalho que não se confunda com o trabalho externo. E aí voltamos então ao trabalho externo, que eu já havia mencionado no começo, dizendo que a gente trataria um pouquinho mais adiante. O que é o trabalho externo que se diferencia deste trabalho remoto que se equipara ao teletrabalho? Então, o que é o trabalho externo que não é teletrabalho? O trabalho externo também se realiza preponderantemente fora das dependências do empregador ou integralmente fora das dependências do empregador, mas, de novo, sem a utilização da tecnologia da informação ou da tecnologia da comunicação. Dá para a gente pensar assim, que no teletrabalho, o objeto do trabalho, o objeto entregue pelo trabalhador está apartado dele, está afastado dele. Então, eu estou trabalhando aqui à distância, se for home office, na minha própria casa, mas o objeto do trabalho que eu entrego está longe, ele está no local de trabalho ou ele está numa reunião no cliente, enfim, né? Eu estou fazendo uma reunião que se realiza em ambiente virtual, o objeto do trabalho não está aqui na minha mão agora, né? Já no trabalho externo, dá para dizer que o trabalho não deixa de ser presencial. Em que sentido? Não presencial porque se realiza no ambiente de trabalho, mas porque se realiza aonde o empregado está. Então, por exemplo, o trabalho que faz um vendedor externo. Então, o vendedor externo ele está realizando o objeto do trabalho aonde ele se encontra, a venda, né? Então, ele está indo visitar o cliente, está lá no cliente realizando a venda naquele momento. No teletrabalho, o objeto do trabalho está em outro lugar, normalmente esse lugar é o espaço virtual, o qual se acessa por meio da tecnologia da informação e da comunicação. E além disso, o trabalho externo, assim como o trabalho em domicílio, que não se confunde com home office, também é um trabalho essencialmente voltado à realização de atividades manuais ou concretas e não intelectuais, como é o que se dá essencialmente no home office. Então, assim que a gente pode diferenciar o teletrabalho home office desse trabalho externo que é indicado no caput do 75B da CLT como diferente do teletrabalho. E ainda esse artigo 75B, que está falando para a gente da definição do teletrabalho e, consequentemente, também do home office, tem um parágrafo único na sua redação original, portanto, no texto seletista original, que nos fala que o comparecimento do empregado ao local de trabalho para desempenhar algumas atividades específicas que demandem a sua presença não desvirtua o regime de teletrabalho, mas pelo texto original da CLT, desde que aquela previsão do caput esteja cumprida, ou seja, de que o trabalho seja realizado preponderantemente fora do local de trabalho. E na sequência a gente tem uma proposição de alteração importante desse texto seletista que vem pela já referida medida provisória 1108 de 2022, que mais uma vez está vigente no momento em que estamos gravando essa nanoclass. Essa proposição de alteração dada pela medida provisória 1108 procura regulamentar o modelo de teletrabalho ou um modelo de trabalho híbrido, que se divide entre teletrabalho e trabalho presencial, porque altera o caput do artigo 75B da CLT, que passa a dizer que o trabalho na modalidade de teletrabalho, ou para que o empregado esteja enquadrado na modalidade de teletrabalho e, consequentemente, do home office, o trabalho não precisa ser realizado preponderantemente fora do local de trabalho. É possível, inclusive, que o empregado esteja mais presencialmente no local de trabalho do que em trabalho remoto ou em teletrabalho e home office, e mesmo assim ele esteja enquadrado na modalidade de teletrabalho para fins de aplicação do conjunto da regulamentação, que a gente também vai tratar aqui nessa nanoclass. E, consequentemente, altera também a redação daquele que era o parágrafo único do artigo 75B, para dizer que o empregado pode se fazer presente no local de trabalho, inclusive de maneira habitual, sem que isso desvirtue a modalidade de teletrabalho. Portanto, o trabalho híbrido, a gente está pensando aqui no empregado que pode, por exemplo, trabalhar 2 dias de forma presencial e 3 dias de maneira remota, ou o contrário, 3 dias de forma presencial e 2 dias de forma remota. Se houver o trabalho remoto com a utilização de tecnologia da informação e da comunicação, que não se confunde com o trabalho externo, haverá a modalidade de home office ou haverá a modalidade de teletrabalho como gênero, do qual o home office, mais uma vez, faz parte como espécie. Ainda, a medida provisória deixa claro que o teletrabalho não se confunde com telemarketing ou teleatendimento. Nenhuma novidade até aqui, de fato, o teleatendimento ou telemarketing podem se realizar, inclusive, no próprio local de trabalho, sem que se configurem necessariamente como teletrabalho.
acerca das formalidades para a validade do teletrabalho. O que o texto base da CLT nos dá, pelo artigo 75C, é que deve ser um tipo de trabalho pactuado por escrito. Então, o enquadramento do empregado em teletrabalho, consequentemente em home office, deve constar do seu contrato de trabalho de maneira expressa, de forma escrita, ou de algum termo aditivo, caso tenha havido uma transição do trabalho presencial para o teletrabalho, e ainda com a necessidade de indicação no contrato de trabalho de quais serão as atividades realizadas pelo empregado no teletrabalho. A medida provisória 1108 também propõe uma alteração aí. Ela nos diz, ou ela deixa de nos dizer, da necessidade de inclusão das atividades a serem realizadas pelo empregado no contrato ou no termo aditivo de transição para o teletrabalho. Deixa de ser necessário indicar as atividades específicas a serem realizadas. A finalidade dessa proposição de alteração está circunscrita naquilo que nos dá o artigo 456 da CLT. Lembrem dele, esse é um artigo antigo. Ele fala para a gente que o empregado está obrigado a realizar todas as atividades compatíveis com suas condições pessoais. E o entendimento da jurisprudência vai no sentido de que, se houver uma descrição específica das atividades no contrato de trabalho, se abranda esta determinação do 456, no sentido de que o empregado ficará obrigado a realizar apenas aquelas atividades descritas no contrato e não todas as atividades compatíveis com sua condição pessoal. Né? Então, para fins de maior eficácia do artigo 456 da CLT para o teletrabalho, é que se propõe, ou é que a medida provisória 1108 propõe essa retirada da necessidade de indicação das atividades a serem realizadas, para que fique também possível exigir do empregado que ele realize todas as atividades compatíveis com suas condições pessoais. O texto base da CLT, nesse mesmo artigo 75C, nos parágrafos 1º e 2º, fala para a gente da transição de modalidades de trabalho, dando regras bem específicas. Fala para a gente que o empregado que trabalha na modalidade presencial, para passar para a modalidade telepresencial, tem que ter essa alteração constando num termo aditivo escrito, e nos fala também que a alteração deve ser com mútuo consentimento, ou seja, não pode ser uma determinação unilateral do empregador. Para colocar um empregado que está presencial no telepresencial e, consequentemente, no home office, como regra geral pelo texto base da CLT, é necessário que empregado e empregador concordem com essa alteração. Então, não pode nem o empregador determinar unilateralmente, nem o empregado fazer esse requerimento ou decidir também unilateralmente que assim vai trabalhar. O empregado não tem essa liberdade, nem o empregador. Por outro lado, se o empregado está na modalidade telepresencial e quer se passá-lo à modalidade presencial, trata-se de uma alteração que pode ser feita de maneira unilateral pelo empregador, desde que assim também conste em termo aditivo e que se dê um prazo mínimo de 15 dias para que o empregado faça a transição. Do presencial para o telepresencial, comum acordo. Do telepresencial para o presencial, pode ser uma alteração unilateral, desde que respeitado esse prazo mínimo de 15 dias. E unilateral que parta do empregador, o empregado também não tem o poder de definir unilateralmente qual será a sua modalidade de trabalho. A medida provisória 1108 também traz uma proposição importante de alteração do texto seletista em relação a esse ponto. Ela nos diz que se o empregado que está na modalidade telepresencial, por exemplo, muda de casa, vai trabalhar numa localidade, numa cidade ou até num país diferente daquele local de contratação. Então, o empregado foi contratado, por exemplo, em São Paulo, trabalhava em São Paulo, foi para o telepresencial e enquanto estava no telepresencial resolveu mudar para Curitiba ou mudar para os Estados Unidos, enfim, e quando esse trabalhador for chamado a voltar ao trabalho presencial, ele tem que voltar para o trabalho presencial no local de trabalho original, como regra geral, que é São Paulo, e os custos com essa mudança, né, ou com o retorno do empregado para o presencial, não serão arcados pela empresa. Então o empregado pode dizer, puxa, mas eu estava no telepresencial, mudei para os Estados Unidos, né? Agora eu tenho que voltar para o presencial em São Paulo? Sim, foi contratado em São Paulo e nos diz a medida provisória que para lá deve voltar sem que as despesas sejam custeadas pelo empregador, a não ser que haja pactuação em sentido diverso em contrato de trabalho. E lembrem-se, a título de esclarecimento de fato, que as medidas provisórias da pandemia, então a 927 e a 1046 de 2020 e 2021, respectivamente, abrandavam justamente esse ponto, ou um dos principais pontos abrandados era esse, né, das regras para a transição do trabalho presencial ao trabalho
telepresencial. Pelo texto base da CLT, deve haver mútuo acordo, ou comum acordo entre empregado e empregador. Neste período da pandemia, essas medidas provisórias estavam autorizando a transição do trabalho presencial para o telepresencial, ainda que de maneira unilateral pelo empregador e sem a mesma exigência de formalização contratual imediata. E seguimos para um ponto que é dos mais polêmicos sobre a matéria. É aquele que vem do artigo 75D da CLT, que vai falar para a gente sobre a responsabilidade pelo custeio da aquisição, manutenção, do fornecimento, da infraestrutura e dos equipamentos necessários para a realização do teletrabalho, consequentemente do home office, que determina algo que desafia princípios do direito do trabalho, não é? E desafia até a interpretação sistemática que se possa fazer da CLT. Porque o que define esse texto base do artigo 75D da CLT, no seu caput, é que o custeio de todos os equipamentos e da infraestrutura e o reembolso de eventuais despesas que o empregado tenha com o trabalho em home office, por exemplo, com internet ou energia elétrica, vai se definir a critério do que constar no contrato de trabalho. E por que esta é uma determinação que desafia uma interpretação sistemática da CLT e principiológica do próprio direito do trabalho? Porque a gente tem o bom e velho artigo 2º da CLT, que nos fala que os riscos do empreendimento não podem ser transferidos ao empregado. Então vejam, a gente tem aqui um possível conflito, um importante conflito entre o texto base do 75D, do caput, e esse artigo 2º da CLT. E quando eu falo em princípios juslaborais, eu tenho o princípio protetivo, que é um desdobramento do caráter tutelar do direito do trabalho, não é? Que também fundamenta essa impossibilidade de se transmitir ou de se transferir os custos ou os riscos do empreendimento ao empregado. O que nos diz o 75D da CLT é que ainda que o empregador determine que o empregado trabalhe em teletrabalho com a concordância desse empregado e que esse empregado para isso tenha que adquirir computador, software utilizado pela empresa, celular, uma internet mais rápida, que ele utilize mais energia elétrica, é possível que, se assim ficar definido em contrato, o próprio empregado tenha que custear esses equipamentos, essa infraestrutura e essas despesas. Em tese, ou em regra geral, isso seria inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio e, portanto, gera uma insegurança jurídica bastante importante em relação a essa matéria. Vejam que a medida provisória 1108, embora se proponha a preencher algumas lacunas da regulamentação do teletrabalho, não resolve essa questão, porque mantém inalterada essa determinação de que a responsabilidade pelo custeio, podemos assim dizer, do teletrabalho, vai ser definida em contrato, que não é, portanto, como regra, de obrigação do empregador. Então, a gente tem uma situação recorrente, não é, de questionamento sobre a possibilidade de se colocar um empregado em teletrabalho sem custear nada do que vai ser necessário para isso, e a resposta sempre é cuidado. Essa é uma possibilidade autorizada pela CLT, que deixa às partes o critério de definição da responsabilidade pelo custeio, mas que desafia, de novo, uma interpretação sistêmica e principiológica da própria CLT e do direito do trabalho como um todo. Cuidado com isso, portanto. Uma orientação de cautela seria tudo aquilo que o empregador exige do empregado ou demanda para que se realize, para que se entregue o trabalho, se efetive o trabalho, como regra geral, pelo artigo 2º da CLT, deveria ser custeado pelo empregador. E na sequência, o artigo 75E da CLT vem tratar das obrigações patronais em relação à saúde do trabalho nessa modalidade de teletrabalho e, portanto, do home office. E apesar de trazer regulamentação acerca da matéria, ainda deixa uma lacuna muito importante acerca do tema. Vejam só, o que nos diz o 75E é que o empregador tem a obrigação de orientar de maneira expressa e ostensiva os seus empregados que estejam na modalidade de teletrabalho acerca de precauções para se evitar doenças e acidentes do trabalho. E na sequência, o parágrafo único do texto base da CLT nos fala que o empregado deve assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a seguir essas orientações. Mas qual é a lacuna que fica aí? Basta o empregador orientar os empregados ostensiva e expressamente acerca de precauções? Não deveria o empregador garantir um meio ambiente de trabalho digno, saudável, equilibrado, portanto garantir ergonomia, e aí quando eu falo em ergonomia estou falando não só em mobiliário, mas estou falando em iluminação, em ginástica laboral, ginástica ocular, né, o repouso ocular, enfim. E ainda
como pode o empregador, ou como poderia, né, garantir essa preservação do meio ambiente de trabalho sadio, se o meio ambiente de trabalho é a residência do empregado. Então, esse empregador, ele pode ou deve fiscalizar a residência do empregado, sendo a residência do empregado meio ambiente de trabalho nesse caso. Se a gente for fazer uma interpretação constitucional da temática, é dever do empregador garantir meio ambiente de trabalho sadio aos seus empregados. Se o meio ambiente de trabalho é residência, deve também o empregador, ou deveria o empregador garantir a sanidade ou a salubridade desse ambiente de trabalho, mas ainda com os desafios que não são resolvidos nem pelas proposições de alteração da medida provisória 1108, que não traz soluções acerca do tema. Não nos diz sobre fiscalização, não nos diz sobre possibilidades de garantimento de qualidade de ergonomia e saúde em geral para o trabalho que se realiza no domicílio do empregado. E ainda, fica uma lacuna importante sobre a responsabilidade civil do empregador no caso de doença do trabalho ou no caso de acidente de trabalho. E ainda, a regulamentação do próprio contexto de adoecimento laboral e acidentes ou infortunística do trabalho em matéria de teletrabalho. Então, o que se faz é aplicar a normativa geral que regulamenta a responsabilidade civil patronal e a doença ocupacional e o acidente de trabalho ao contexto específico do teletrabalho. Como se trata de um processo hermenêutico, ainda vai desafiar interpretações diversas e, portanto, também uma importante insegurança jurídica. O tópico da jornada de trabalho, por sua vez, também desafia interpretações diversas no que diz respeito ao teletrabalho. E digo por quê. Já desde a reforma trabalhista, portanto, desde a Lei 13.467 de 2017, que já mencionei a vocês, que incluiu o capítulo de teletrabalho na CLT, passou a se incluir também o inciso 3º no artigo 62 da CLT. Vocês se lembram, o artigo 62 da CLT é aquele que nos lista quem são os empregados excluídos do capítulo de duração do trabalho da CLT. O que significa isso? São empregados que não são sujeitos nem a controle de jornada e, por outro lado, não têm direito a horas extras, a adicional noturno, enfim, a qualquer tipo de ingerência patronal e contraprestação patronal em relação à jornada de trabalho. E o que faz a reforma trabalhista é incluir o inciso 3º nesse artigo 62, que, como regra, ou pelo texto base dado pela reforma trabalhista, apenas nos diz que os teletrabalhadores também passam a ser empregados excluídos do capítulo de duração do trabalho. Só aí já havia grandes dúvidas. Por quê? Os teletrabalhadores são excluídos do capítulo de duração do trabalho em qual contexto? Quando de fato não tem as suas jornadas de trabalho controladas ou quando não é possível controlar as suas jornadas de trabalho? O entendimento que aparece de maneira bastante incisiva na jurisprudência e, portanto, deve ser levado em conta, é de que o empregado estará excluído do capítulo de duração do trabalho, sendo trabalhador externo, que é a hipótese do inciso 1º do artigo 62, ou teletrabalhador, apenas se não for possível o controle de jornada. Mas, em geral, se eu estou falando de um trabalho que se realiza por meio de tecnologias da informação e da comunicação, eu devo levar em conta que, em regra, é possível o controle da jornada do teletrabalhador, especificamente. Então, é seguro excluir o teletrabalhador do capítulo de duração do trabalho? Vai ser perquirido numa eventual ação judicial se era ou não possível controlar a jornada de trabalho desse empregado? Como regra básica, o que se recomenda em geral até aqui em relação a isso é que a empresa que de fato não vá pagar horas extras, de fato também não controle a jornada de trabalho desses trabalhadores. Mas nem por isso esta seria uma situação sem riscos, não é? Ou com efetiva segurança jurídica, justamente por causa dessa discussão acerca da possibilidade ou não do controle. Pois bem, e a medida provisória 1108 traz também proposição de alteração para esse inciso 3º do artigo 62 da CLT, quando lá nos artigos 75A e seguintes, vem dizer que o teletrabalhador, e também consequentemente o empregado em home office, pode ser contratado na modalidade de remuneração por jornada, por produção ou por tarefa. Em geral, todo trabalhador brasileiro sempre pode ser contratado e remunerado por unidade de tempo de produção e, portanto, por jornada, né, como diz a medida provisória 1108, por produção ou por tarefa. Mas a novidade é que passa a constar pela proposição dessa medida provisória 1108, lá no inciso 3º do artigo 62 da CLT, é que somente estarão excluídos do capítulo de duração do trabalho os teletrabalhadores remunerados por produção e tarefa. Então, o teletrabalhador que trabalhe por jornada, ou seja, remunerado por jornada, por unidade de tempo, pela regra, não pode mais ser tratado como um empregado excluível
do capítulo de duração do trabalho. Essa talvez seja uma das proposições de alteração mais relevantes da medida provisória 1108, porque muitos empregados que estavam em home office até aqui, em teletrabalho e em home office até aqui, excluídos do capítulo de duração do trabalho, ou seja, sem efetivo controle de suas jornadas e, portanto, talvez usufruindo do possível benefício de uma maior flexibilidade na gestão dos seus próprios tempos, pela proposição da medida provisória 1108, devem imediatamente ser incluídos numa sistemática de controle de jornada e devem passar a receber horas extras, adicional noturno e assim por diante. Há que se ver, há que se esperar para ver se a medida provisória 1108 será ou não convertida em lei, porque isso vai gerar uma alteração, de novo, bastante importante no contexto geral do teletrabalho. Por outro lado, a medida provisória 1108 também propõe que seja possível que o empregado e o empregador, ou os empregados e os empregadores, estipulem em contrato a jornada de trabalho. O que a gente pode entender daí, os horários de trabalho? O que a gente pode entender daí? Embora isso não esteja muito claro no texto da medida provisória. É que se, por um lado, a medida provisória passa a retirar os teletrabalhadores que trabalhem por unidade de tempo, por jornada, retirar dessa possibilidade de exclusão do capítulo de duração do trabalho, passa a determinar que esses empregados registrem suas jornadas e, portanto, recebam horas extras, por outro lado, também passa a autorizar que empregado e empregador decidam livremente como se dará a gestão dos tempos de trabalho no contrato de trabalho. Isso nos leva a crer que esta é uma proposição que sugere a flexibilidade da jornada. Em que sentido? Ou melhor, flexibilidade dos horários. Em que sentido? É possível que se defina em contrato que o empregado pode cumprir, por exemplo, as suas horas de trabalho de maneira picada ao longo do dia. Ou que ele tenha que estar disponível num certo período durante o dia, mas que ele possa desempenhar suas atividades para além desse período no horário que ele bem definir. Então, sugere-se uma possibilidade de livre estipulação acerca da organização dos tempos de trabalho, desde que fiquem respeitados os intervalos garantidos pela legislação trabalhista. E ainda no que diz respeito ao cenário geral de tempos de trabalho, a medida provisória 1108, então também essa medida provisória, nos sugere, e ali determina, enfim, vamos ver se isso de novo vai ser convertido em lei, sendo convertido em lei, qual será a interpretação dada a esse ponto, mas nos sugere que o tempo durante o qual o empregado deixe conectados, e eu vou resumir assim a questão, tá? Deixe ligados, conectados os seus equipamentos, as ferramentas, os softwares, enfim, utilizados, então os equipamentos telemáticos e de comunicação, esse tempo não será considerado tempo à disposição do empregador, ou tempo de prontidão, ou tempo de sobreaviso. Isso gera muita dúvida, porque afinal, para eu desempenhar efetivamente o trabalho nessa modalidade de teletrabalho ou home office, eu tenho que usar essas ferramentas. Então, se essas ferramentas estão ligadas, isso não vai ser considerado tempo à disposição do empregador, ou tempo de prontidão, ou tempo de sobreaviso? Enfim, isso gera dúvidas. A interpretação que tenho feito acerca desse ponto é a seguinte: o tempo de trabalho efetivo, então quando eu estou com o computador ligado, o software ligado ou o celular ligado, trabalhando efetivamente, isso é um tempo de trabalho, de novo, efetivo, que computa na jornada de trabalho. Agora, quando eu terminei a jornada de trabalho e deixo aquele celular ligado, deixo aquele software ligado, mas não estou efetivamente trabalhando, o que quer dizer a medida provisória é que não só porque as ferramentas estão ligadas, estarei eu à disposição do empregador. Lembrando que o tempo à disposição se computa na jornada de trabalho tanto quanto o tempo de trabalho efetivo, portanto bastante incisivo. Da mesma forma, não vai ser tempo de prontidão e nem tempo de sobreaviso. Discussões podem vir daí, porque afinal se eu tenho que deixar o meu celular ligado, ou software conectado, computador ligado para que o empregador possa eventualmente me achar, um pouco à disposição eu estou. Ou totalmente desconectado do trabalho, não estou. Então, qual vai ser o tratamento dado a isso? Pode o empregador me determinar que eu deixe o celular ligado 24 horas por dia, porque pode ser que me procure 24 horas por dia, sem que eu tenha direito a um sobreaviso, ou tempo de prontidão, ou até tempo à disposição do empregador? Essa é uma discussão que pede muito mais atenção dos juslaboralistas em geral. E por fim, na reta final do que há de regulamentação do teletrabalho no Brasil, e, consequentemente, do home office, a gente parte para alguns elementos ainda dados pela proposição da medida provisória 1108. Em primeiro lugar, a medida provisória 1108 propõe solucionar uma questão bastante relevante, que era uma das principais lacunas nessa matéria do teletrabalho no Brasil. Estou falando aqui para vocês do enquadramento sindical dos empregados enquadrados nessa modalidade de prestação laborativa. Então, uma empresa que funciona com base no teletrabalho, é natural que tenha empregados espalhados
por todo o Brasil, talvez até fora do Brasil. Qual seria então a regra para o enquadramento sindical? E a questão era, aplicando-se a normativa seletista para enquadramento sindical, que leva em conta a principal atividade econômica do empregador e o local de trabalho, deveria-se considerar o local da residência do empregado que está em home office para fins de enquadramento sindical. Nesse caso, a gente poderia ter uma empresa com empregados espalhados por todo o Brasil e, consequentemente, enquadramentos sindicais desses empregados, talvez que exercessem até mesmo as mesmas funções, mas enquadramentos sindicais espalhados pelo Brasil. E o que traria à empresa a necessidade de observar normas coletivas de sindicatos do Brasil inteiro para atender às obrigações trabalhistas caso a caso. O que propõe a medida provisória 1108 é que o enquadramento sindical do teletrabalhador e, consequentemente, do empregado que está em home office vai levar em conta, para fins de base territorial, o estabelecimento no qual o empregado está lotado, formalmente lotado, o estabelecimento patronal no qual o empregado está formalmente lotado. Então, por mais que o empregado possa estar trabalhando em sua residência, em qualquer lugar do Brasil, ou eventualmente até mesmo fora do Brasil, a regra geral proposta pela medida provisória 1108 é no sentido de que o enquadramento sindical vai levar em conta o endereço do empregador, e especificamente aquele ao qual o empregado esteja vinculado. Então, em vez de ter enquadramentos sindicais pelo Brasil inteiro, o que haverá serão enquadramentos sindicais vinculados aos estabelecimentos de funcionamento da empresa que tenham empregados lotados. Ainda, a medida provisória 1108 propõe algo inédito do ponto de vista normativo do direito do trabalho, no que diz respeito a qual legislação será aplicável para o empregado contratado no Brasil, na modalidade de teletrabalho, e que vá trabalhar no exterior. Para além daquilo que já nos deu a legislação trabalhista, no sentido de que deveria ser aplicada a legislação brasileira ou a norma mais favorável, o que propõe a medida provisória 1108 é que seja aplicada, como regra geral, a legislação trabalhista, mas o empregado e o empregador podendo definir um contrato diferente disso. Ou seja, o que nos leva a crer que, por contrato, seria possível definir, por exemplo, a adoção da legislação do país no qual o empregado está morando. Não é? Então, aqui eu não estou falando de enquadramento sindical, vejam, estou falando de qual normativa se aplica. Regra geral, a legislação brasileira, podendo as partes estabelecerem um contrato diferente disso. Portanto, talvez a aplicação da legislação do exterior. O que pode desafiar, mais uma vez, o princípio da norma mais favorável, que norteava a questão antes dessa proposição da medida provisória 1108. Ainda, a autorização expressa na medida provisória 1108 para a adoção do teletrabalho para estagiários e aprendizes, isso era uma questão vastamente discutida, que já tinha aparecido nas medidas provisórias 927 e 1046, mas que, mais uma vez, tratavam do teletrabalho no contexto específico da pandemia, e uma proposição que encontrou alguma discussão importante quando se fala na proteção integral do menor de idade, ou do trabalho do menor de idade. Né? E quando a gente está pensando em estagiários e aprendizes, é possível que sejam estagiários e aprendizes menores de idade. Mas o que vem propor a medida provisória 1108 é que seja possível a adoção da modalidade de trabalho em teletrabalho, ou até mesmo em home office, para esses trabalhadores. Se haverá segurança jurídica ou não quanto a isso, vai depender de uma discussão mais ampla, que vai levar em conta elementos da própria Constituição Federal e da legislação internacional de proteção ao trabalho da criança e do adolescente. E, por fim, na linha do que há ainda de proposição normativa na medida provisória 1108, há ali previsão de que se priorize a alocação de pessoas com deficiência ou empregados com deficiência e pais, mães e pais de crianças até 4 anos na modalidade de trabalho em home office ou teletrabalho em geral, inclusive o home office. Veja, prioridade, não é, de enquadramento dessas pessoas nessa modalidade de trabalho. Isso não significa direito ou garantia de enquadramento dessas pessoas nessa modalidade de trabalho. E aqui também um ponto que pode gerar discussão, já que quando se fala em inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, aqui falo especificamente da pessoa com deficiência, o elemento inclusivo é muito relevante. E quando a gente inclui a pessoa com deficiência no mercado de trabalho por uma modalidade de trabalho que essencialmente gera o isolamento do trabalhador, não é, afastamento do trabalhador da coletividade, a gente tem uma inclusão ou elemento inclusivo mitigado pela modalidade de trabalho. Então, por um lado,
pode facilitar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e por outro lado pode gerar essa inclusão mitigada. Portanto, aí mais um ponto que pode gerar discussões. Para estudar, então, a regulamentação do teletrabalho no Brasil e, consequentemente, a regulamentação do home office, a gente estudou aqui nessa nanoclass aquilo que está proposto ou que consta na própria CLT sobre a matéria, lembrando que o capítulo 2A da CLT, que trata do teletrabalho, foi incluído relativamente recentemente no nosso texto seletista pela reforma trabalhista, portanto, desde o fim de 2017. Então, a gente estudou aqui os artigos que estão nesse capítulo 2A da CLT, 75A a 75E da CLT. A gente falou também do artigo 6º, que foi alterado em 2011, que nos dá um complemento importante para a tratativa da regulamentação do teletrabalho e do home office no Brasil. E a gente falou também da medida provisória 1108. Lembrando que antes da medida provisória 1108, outras trataram do teletrabalho com enfoque específico no contexto pandêmico. Estou falando aqui, por exemplo, da 927 e da 1046, que caducaram e, portanto, não tem mais vigência no ordenamento jurídico pátrio. E a medida provisória 1108 está em período de vigência, não se sabe se será convertida em lei ou não. De qualquer forma, passa a ser muito relevante para os estudos de direito do trabalho, principalmente da normativa juslaboral, pensar na questão do direito intertemporal, né, que ganha muita relevância desde a reforma trabalhista e especialmente nesse período pandêmico por conta das medidas provisórias que vêm e vão. Enquanto a medida provisória está vigente, deve ser observada e cumprida. Portanto, a medida provisória 1108, principalmente quando ela traz alterações relacionadas ao controle da jornada de trabalho dos empregados, para dar um exemplo aqui, provocou uma série de alterações na dinâmica das relações de trabalho nesse período em que ela está de novo vigendo, não é? Agora nos cumpre aguardar para ver se a medida provisória 1108 será ou não convertida em lei. Não sendo convertida em lei, também tem a possibilidade de se editar um decreto legislativo que venha tratar sobre os atos realizados durante a vigência da medida provisória, mas de qualquer forma é possível que tenha um período adiante de mais insegurança jurídica, porque a publicação da medida provisória 1108 desafiou uma série de alterações concretas na dinâmica das relações de trabalho. Aqui vou dar um exemplo só entre todos que a gente falou, que é aquele que diz respeito ao controle de jornada dos empregados em teletrabalho. Então, a grande maioria, 90% dos empregados brasileiros são contratados e recebem suas remunerações por unidade de tempo, e muitos deles que estavam na modalidade de teletrabalho provavelmente estivessem também sem suas jornadas controladas, já que essa é uma possibilidade dada, ou era uma possibilidade dada pelo texto base do inciso 3º do artigo 62 da CLT, que a gente já estudou aqui juntos. Enquanto está vigendo a medida provisória 1108, assim deve ser, deve haver controle, deve haver ingerência de fato do empregador sobre as jornadas de trabalho dos empregados que estão em teletrabalho, que recebam por unidade de tempo. Vencida a vigência da medida provisória, pode ser que as relações de trabalho voltem a ser regulamentadas pelo texto original do inciso 3º do artigo 62 da CLT. Portanto, mais uma vez, é uma temática nova a regulamentação do teletrabalho. O que há de normativa, tanto no texto seletista de base, quanto na proposição da medida provisória 1108, nos deixa ainda algumas lacunas e alguns pontos de insegurança jurídica à discussão, mas é importante lembrar aquilo que a gente falou lá no começo. São as dinâmicas da vida concreta, as dinâmicas das relações sociais de fato que vão moldar o conteúdo normativo do direito do trabalho. E o conteúdo normativo do direito do trabalho vai ser melhor ou pior moldado e definido, e assim tenho dito desde a reforma trabalhista, quanto mais ou quanto menos for discutido coletivamente. Então, é momento agora de se refletir vastamente sobre a regulamentação do teletrabalho no Brasil e, consequentemente, do home office, já que também, mais uma vez, se trata de uma modalidade de trabalho que veio para ficar, que recebe uma acolhida muito positiva por parte da maioria das empresas que adotam essa modalidade e da maioria dos empregados que já experienciaram essa modalidade, né? Portanto, o que proponho aqui no fim dessa nanoclass é que a gente possa usar isso que a gente conversou aqui nesse momento, né, hoje, nesse encontro, para só ser um começo de toda a discussão que a gente ainda pode e deve fazer acerca dessa temática. Precisamos fazer, é missão nossa, de estudiosos do direito do trabalho e juslaboralistas mais especificamente,
fazer parte do processo de construção, de moldagem da normativa que vai regulamentar esse formato de trabalho que deve estar muito presente nas nossas vidas daqui para frente. Assim encerramos esse nosso encontro. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar com vocês aqui na Elucidate. Obrigada.